Prezados irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a cada um nessa manhã. Gostaria de falar sobre um assunto que vem na minha vida desde criança. Assim como Jesus, meus queridos, ele tinha uma missão, ele veio ao mundo exclusivamente para falar do reino de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, que haveria de se manifestar através dele, do Espírito Santo, para que as pessoas fossem resgatadas, fossem novamente conduzidas à presença de Deus. É por Jesus, é pelo sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário que nós nos chegamos a Deus com tranquilidade, em nome de Jesus. Podemos orar, podemos desfrutar da presença de Deus espiritualmente, falando, né? E essa é a obra de Yeshua, de Jesus, do Filho de Deus. Ele veio, morreu, se entregou a si mesmo por nós e nos garantiu salvação. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. E ele foi para o Pai, subiu para o Pai com promessa de voltar para nos buscar e de preparar morada. E também enviou, em nome do Pai, o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que ele mesmo disse: o mundo não poderá receber, mas vós recebereis, não muitos distantes desses dias. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. Então esse Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele nos fará lembrar de coisas que nós aprendemos, de coisas que ouvimos de Jesus através dos seus discípulos, através dos apóstolos, através da Escritura Sagrada, através da Palavra de Deus. Ele revalida, ele invalida, ele diz: esta palavra é verdade. Porque esse Espírito Santo, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, ele disse Jesus: ele vos fará lembrar das coisas que eu vos tenho dito e vos ensinará coisas futuras. Ele é que convence o homem do pecado, da injustiça, do amor de Deus. Então a obra é do Espírito Santo. Nós vivemos na época em que o Espírito Santo é que está em evidência. Yeshua, Jesus, está nos céus, sentado à direita de Deus. E nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, como se fosse o próprio Jesus e o próprio Deus, né? Porque a gente sabe que, embora não haja três deuses, né? Nós cremos num só Deus, né? Num só Deus. E nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que enviou Yeshua, o Messias, para nos salvar. Então, quando eu era ainda criança, eu tive um sonho com 2 Pedro, livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. E lá diz assim: porque os elementos ardendo em fogo se fundirão. Os céus que agora vedes, ele se enrolará como papel, e a terra está reservada como um tesouro para o fogo, porque as obras que há nelas se queimará. Então, meus queridos, haverá uma renovação, haverá uma destruição desse mundo que nós vemos, com tanta tecnologia, com tanto avião voando, e robôs, e tudo isso sobre a terra se queimará. E haverá um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça, onde não haverá pranto, não haverá ranger de dentes, não haverá sofrimento, porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então estaremos para sempre com Jesus, quando ele vier nos buscar, que ele prometeu de vir, e nós estamos aguardando. Então, meus queridos, eu sinto
a necessidade e a vontade e o prazer de falar que Yeshua virá, que Jesus virá, porque ele prometeu. Mas precisa que nós estejamos esperando. Como disse Jesus, nas parábolas, que ele usando parábolas, ele ensinava como seria o reino de Deus, como seria a sua vinda e o que aconteceria na sua vinda. Então nós precisamos estar esperando com as nossas lamparinas acesas, ou seja, com amor no coração, amando o próximo, amando a Deus e esperando a volta dele, como nós esperamos a volta do pai quando sai para trabalhar, os filhos esperam o pai chegar, a esposa espera o pai chegar, até ansioso, porque o pai, voltando do trabalho ou de uma viagem, ele traz novidade, né? Então a família espera aquele que está fora, aquele membro da família que está fora, para se alegrar. E quando chega, eles se alegram, a família se alegra, porque estão a família reunida novamente com o amor de Deus no seu coração. Assim é nós aguardando Jesus. Nós não vemos a hora desses acontecimentos acontecerem realmente. Por enquanto, nós estamos esperando, aguardando. E o dia do Senhor será como ladrão. Ninguém sabe quando o ladrão vai entrar numa casa, vai minar, vai roubar, ou vai... Ninguém sabe, e ele não avisa, ele não avisa. E Jesus também, a sua vinda será dessa forma. Ninguém sabe o dia. Ele disse, nem o Filho e nem os anjos, mas unicamente o Pai Celestial, o Todo-Poderoso. Esse sabe o dia. Que dia será esse? O dia em que todas as coisas chegarão naquele clímax, no ponto máximo da presciência de Deus. Deus sabe o momento, porque o mundo está em guerra, o mundo está lutando nação contra nação, reino contra reino, e a natureza, ela sente, porque haverá nos últimos dias tempestades descomunais, haverá maremoto, terremoto, guerra, muita gente morrendo em guerra, doenças, enfermidade, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, acontecerá todas essas coisas. Por que acontecerá? Porque o homem, ele está plantando tudo isso. Ele está alterando a natureza, ele está alterando a face da terra, ele está alterando os alimentos, ele está alterando a própria genética dos homens, ele está fazendo robôs quase que perfeito. Então, isso não agrada a Deus, porque Deus é o Criador. E Ele nos criou, Ele nos fez para si, para que nós, como filhos de Deus, criados por Ele, desfrutássemos da sua beleza, da sua riqueza, do seu amor e de tudo aquilo que Ele fez. Ele fez para o homem. Deus não fez para ele, ele fez para ele no sentido de criar, de amar aquilo que ele criou. Mas ele não depende nem do homem, nem da terra e nem de nada. Mas ele fez para o homem. A terra para o homem, a natureza para o homem, tudo que produz para o homem, para o homem. E o homem, em vez de agradecer, em vez de louvar, em vez de glorificar, em vez de ser agradecido a Deus, o que ele faz? Ele fica inventando coisas mirabolantes, coisas terríveis, coisas grandes, coisas que ofendem a Deus, ofendem ao Criador. E a natureza está sentindo tudo isso faz tempo. Desde a Revolução Industrial, não parou mais
de a ciência se multiplicar. Hoje a gente vê o que um celular faz, o que um smartphone faz, o que faz na internet, o que acontece. A coisa acontece a 1.000, 2.000 quilômetros da gente, a gente fica sabendo na mesma hora. Um país lança um míssil de lá 3.000 quilômetros e alcança o objetivo dele, destruir uma área X daquele outro país. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. E Deus, Ele está guardando os seus fiéis, aquele que lhe são caros, aquele que Ele ama, aquele que Ele busca. Eis que os meus olhos estão por sobre a terra, buscando os fiéis, buscando aquele que ama a Deus, aquele que ajuda o seu próximo, aquele que está aguardando a vinda de Jesus para a salvação das suas almas e de sua família e de todos os que habitam sobre a terra. Embora saibamos, todos nós sabemos, que nem todos serão salvos, porque nem todos buscam a Deus, nem todos aceitam, nem todos querem, nem todos acham que precisa, mas todo homem, mulher, criança, velhinho, recém-nascido, eu digo velhinho com todo carinho, porque eu também já estou ficando velhinho. Eu estou com 67 anos, já estou ficando velhinho também, já estou esquecendo das coisas, então estou ficando velhinho. Quando eu me refiro a velhinho, é com todo carinho. Então, meus queridos, todos precisamos de Deus, todos precisamos de Jesus. Assim como respiramos o ar, o oxigênio maravilhoso que nos dá vida, nós precisamos de Deus, porque Ele fez todas essas coisas. Então, meus queridos, a minha mensagem nesta manhã: eu preciso de Deus, você precisa de Deus, o mundo precisa de Deus, todo o globo terrestre, toda a natureza, todo ser vivente precisa de Deus. Todos os criados, visíveis e invisíveis. Por que invisível? Porque, meus queridos, nem tudo nós conseguimos ver. Nós conseguimos ver a matéria criada para nós, a terra. Por exemplo, você olha para o céu nesse momento, o que você vê? Vê como se fosse uma abóboda, né? Algo redondo nos cercando, nos protegendo. Na realidade, isso não existe, é uma ilusão de ótica, né? É o que se projeta para nós ver, é o que os nossos olhos conseguem ver. Mas aquele que tem condição de sair da terra, vê que não tem nada disso lá em cima. Não tem nada disso. Então, meus queridos, tem coisas visíveis, tem coisas invisíveis. Tem coisa que nós entendemos muito bem, tem coisa que nós nem sabemos que existe, mas elas estão lá. Jesus disse certa vez: observaste o vento que sopra, você sente, você vê, você sente a ação do vento, mas você não sabe nem como ele é, nem de onde vem, nem para onde vai. Então, meus queridos, é preciso refletir, é preciso reflexão da nossa vida, da nossa alma, para que Deus possa estar conosco, que nós possamos viver uma vida cheia, repleta da graça de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus, porque não é fácil, meus queridos, não é fácil viver em família, não é fácil criar filhos, a natureza está bagunçada, meus queridos. Hoje a gente vê as crianças são inteligentes, já nascem com o celular na mão, sabe muito. Toda a informação que chega para um adulto chega também para uma criança através da internet, porque que criança que não vê internet, não é verdade?
Então, meus queridos, não está fácil. Não está fácil. O mundo de antigamente era melhor para se criar um filho, uma família. Hoje está muito difícil. Precisa que nós oremos por nossos filhos, por nossas famílias, pelos pequeninos que está vindo aí, porque o mundo é mau e vai ficar pior, porque é o fim dos tempos. É o fim dos tempos. O que falta acontecer? Nada, nada. Falta Jesus voltar. Mas antes dele voltar, muita coisa ainda vai acontecer. Muita coisa. Muita desgraça ainda. Muita guerra, muita fome. Vai acontecer. Mas você que ama Deus será guardado, será protegido, será abençoado por Deus. E você terá lá com Deus, no reino dos céus, um lugar, uma morada. Um lugar que não terá mais tristeza, você não chorará mais, você não terá dor mais, porque ali é perfeição. Esse corpo será perfeito, será transformado. E os que morreram em Cristo, os que dormem no pó da terra, será também ressuscitado e transformado, num abrir e fechar de olhos. Aquele que pode crer nesta palavra, ele é mais que vencedor. Ele é feliz, é porque ele sabe que Deus, o Eterno, ele reina, ele vive e ele está em nossos corações e em nossas vidas. Yeshua disse assim: aquele que me ama será amado de meu Pai, e nós viremos para ele e faremos nele morada. E ele disse também, Jesus disse assim: eu e o Pai somos um, e quero que vós sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Então, meus queridos, somos de Deus, precisamos amar a Deus, respeitar o próximo, ajudar o próximo, o necessitado, até que Jesus venha, até que Yeshua venha. Então, meus queridos, uma breve oração por todos, por todos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu oro a Ti, eu busco a Tua face. Pai querido, louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome. Baruch Adonai, Hamevorah Leolam Vaed. Baruch Adonai, Hamevorah. Pai Santo, Deus vivo, Deus de misericórdia, abençoa, Senhor, a todas as pessoas, todas as crianças, todos os velhinhos, Pai, toda mulher, todo jovem, todos os inscritos no canal, Pai, todos aqueles que estão te aguardando, aqueles que te buscam. Pai querido, abençoa e salva, ajuda, fortalece, cura, salva, liberta. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a graça de Jesus seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Meus queridos, se você achar que essa mensagem vale a pena, dê o seu like, ajuda essa palavra a chegar a outras pessoas. Inscreva também no canal. Precisamos disso, todos nós precisamos. E nós estamos fazendo algo para Deus, para nós mesmos, né? Porque pregar a palavra de Deus, espalhar a palavra de Deus, é uma obra de amor, de alegria das nossas almas. Nós nos sentimos bem. Então é regozijo para o nosso coração. Então conto com a sua ajuda e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.